checagem dos alarmes e dos parâmetros clínicos antes da realização do banho no leite e da mudança de decúbito. Isso passou a ser uma recomendação da diretriz. A gente percebe ainda dentro do ambiente de terapia intensiva uma questão de divisão, às vezes, do trabalho por tarefas, a gente submetendo o paciente ao risco por exemplo, o paciente grave, precisando de banho no leito, mas realmente sendo dado banho ou mudado o decúbito sem checagem de parâmetros que são fundamentais. A gente sempre faz essas comparações, virou clichê, fazer essas comparações com a aviação, mas ninguém levanta um avião sem checar itens de segurança. E a gente acaba submetendo o nosso paciente ao risco, porque a gente não submete a ele a um mínimo de checagem antes de realmente submeter um procedimento que pode se tornar catastrófico. E aí, baseado no ventilador, minimamente o profissional saber em que modo está, a gente saber dominar os modos mais convencionais, mais modernos, saber se ele está em ventilação espontânea, se ele estava lá incontrolado e aí evoluiu o processo de desmame, saiu da sedação e agora está em espontânea, ou estava em processo controlado, minimamente entender isso, entender o que é uma pressão de pico, né? E aí o banho ele pode gerar broncoespasmo, distribuição de secreção, né? O paciente realmente aumentar a pressão de pico durante, então minimamente o profissional saber quanto é que estava essa pressão de pico antes do banho, a própria PIP que estava lá programada, né, antes de você começar o procedimento, a frequência respiratória, como estava ela antes do banho, o volume corrente e a FO2. Então, minimamente, como diretriz, entender que esses parâmetros, se esses parâmetros estão normalizados, é o que a gente recomenda em relação a esses procedimentos e outros que são muito frequentes dentro da unidade de terapia intensiva. Eu trouxe isso aqui só para a gente ter um parâmetro, né? Não é uma busca muito refinada, até porque quando eu fui tentar fazer uma busca refinada nas principais revistas que a gente tem de terapia intensiva no mundo, eu botei só um descritor chamado alarme, para entender como é que estão essas publicações relacionadas a alarme, a gente está falando de fadiga de alarme, de segurança, em relação às principais revistas do mundo. E aí eu coloquei lá alarmes, na kit qualquer, e apareceu 195 resultados, ou seja, você ainda vê, eu estou botando alarme, não estou botando alarme ends alguma coisa, estou botando alarme. Você vê lá na Advanced Critical Care, 43 artigos. Na Pure Medicine Opinion, 44. Na Chess, 225. Né? Então, eu trouxe isso para chamar a atenção que a gente ainda precisa muito gerar. Imagina no Brasil, né? A gente está falando de publicações internacionais, revistas de ponta. Imagina no Brasil como é que a gente precisa avançar ainda nessa discussão da questão do ventilador. Eu vou dizer alarme, não falei que era ventilador. Imagina se eu fosse para botar alarme and ventilator, não sei, isso reduziria ainda muito mais. A gente precisa muito discutir isso. E aí esse trabalho aqui foi um trabalho muito cêntrico, que tinha o objetivo de avaliar a relevância da ocorrência dos alarmes dentro de uma unidade de terapia intensiva, foi um estudo observacional, prospectivo. Eu só reportei para trazer isso aqui, né? Os alarmes que mais tocavam dentro de algumas unidades que eu estudar foram os ventiladores mecânicos, 37,8%. Mas eu sei que tem divergências, tem estudos que mostram uma outra realidade de alarmes de bomba de infusão ou de monitor multiparamétrico. Mas nesse estudo, que é um estudo bem amarradinho, ele mostra também a importância dos alarmes do ventilador mecânico. O que eu tenho batido muito na questão da ventilação, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, e agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui falando sobre isso, é em relação a gente precisa eliminar as coisas do fator humano, que são coisas muito básicas. Né? Quando você está diante de um ventilador, minimamente você precisa conhecer o seu aparelho. Conhecer, eu chamo de 3 estruturas. Né? Uma é que tipo de modos ventilatórios ele pode te proporcionar, que tipo de parametrização que você pode fazer, né, para programar o doente, isso é uma coisa. O que ele te proporciona de monitorização das curvas, como é que ele te mostra isso. Então, uma coisa é seus parâmetros, outra coisa é a monitorização, e outra coisa é em relação aos alarmes. Então, minimamente, a gente precisa reconhecer essas 3 estruturas. Quando eu falo da enfermagem, se eu fosse apontar um carro-chefe que eu considero, talvez seja a questão da monitorização. Né? Acho que a gente precisa, não estou desvalorizando no alarme, nem estou desvalorizando a programação de parâmetros. Mas talvez o ponto-chave para uma equipe que está o tempo todo do lado do paciente seja a monitorização, de reconhecer que sinais clínicos estão sendo alterados e precisam se tomar decisões em cima desses sinais clínicos. Né? E é isso que a gente tem apostado muito aí, principalmente quando a gente escreve a diretriz. Como o professor Roberto Carlos falou, a gente tem avançado ali, isso é uma realidade.
dos Trabalhos, ela é de 2010, já apontando resultados em relação à diminuição da mortalidade dos pacientes que usaram ventilador mecânico e tiveram assessoria à distância. Então, isso pode ser uma realidade que a gente pode começar a encarar daqui a muito pouco tempo, talvez sim. E aí, para a gente finalizar, já que a gente está falando de alarme e segurança, eu te convido a fazer um seguinte, 3 exercícios. Né? São muito básicos, né, para a gente entender um pouco da dinâmica que a gente está falando. Está na tela do ventilador, o ventilador serve, mas eu falo que tem conflito de interesse. Que problema vocês estão identificando aí nesse ventilador? Vocês podem me ajudar? Pode ser mais de um problema, mas qual o problema que vocês identificam aí? Está sem som, esse é um problema. É uma imagem, a alarme tem que tocar. Esse é um problema. Ok. Outro problema. Pode falar, pode ajudar. Está apontando aí. Eu passei agora no leite e vi esse monitor aqui, né? Esse monitor desse ventilador. O que mais eu encontro de problema? Uma FO2 40, doente, né? Tá? Lá em cima. Tá a mesma monitorada. A monitorada tá a mesma aqui. Então, primeiramente eu preciso conhecer pode ter gente na plateia que nunca viu um monitor certo. Então isso causa um problema, né? Quando você está diante de uma tecnologia que você nunca viu. Né? Então, só para rapidamente, já que estamos os parâmetros, está a monitorização dos parâmetros. Se eu quiser ver os alarmes, eu vou clicar aqui. Né? Então aqui, aparentemente tem um alarme de pressão alta tocando. Né? Ok, isso pode ser um problema, ou é um problema, precisa ser reconhecido por aqui. Você tem uma programação de um paciente que tem volume controlado, com 700 de volume, talvez possa ser um problema. Não sei de que tipo de paciente eu estou falando também, né? Mas o alarme está tocando é de pressão alta. O que está tocando, que está na imagem, na verdade, está sem som como aparece aqui. Isso é um problema. Agora vamos passar de tela agora. Qual o problema que a gente está encontrando aqui nessa tela agora? Ó, o volume melhorou aqui, talvez esteja um pouco melhor da nossa realidade aí dos pacientes, quando a gente fala da questão do peso, né? 6 ml por quilo. Não dá para dizer, mas está bem próximo, está bem mais dentro da normalidade. Qual o problema que está acontecendo agora? São os mesmos da tela anterior? Nesse caso aqui, tem um alarme tocando também. Quer dizer, não está tocando porque é uma imagem, né? Se quer botar uma outra apresentação, que a gente consiga fazer um movimento. No PowerPoint não consigo, só se colocasse um vídeo. Mas está alarmando uma pressão de 25. A pressão de 25 é uma pressão alta das vias aéreas? Não, mas está alarmando. Isso gerou um outro problema, né? Porque tem um alarme suando dentro da terapia intensiva, que é por conta de alarmes que podem estar, não é o caso aqui dessa, aqui é só uma figura para ilustrar, que se eu apertasse aqui, né, ia aparecer uma tela de programação do alarme. Então, naquele exemplo lá, por exemplo, se eu tenho aqui o alarme de pressão com uma programação, uma parametrização abaixo de 25, quem gerou o problema fui eu. Né? E aí vai uma pergunta para a reflexão. Quem tem se preocupado com a parametrização dos alarmes dos ventiladores na unidade onde vocês trabalham? Essa é uma questão que eu gostaria até de deixar no ar aí, né? Porque às vezes ele toca de forma desnecessária. Então isso pode ser um problema. Mais outro exercício, o que vocês estão encontrando de problema aí? Está escrito lá um alarme, né? Está escrito que é alto volume corrente. Tem como dizer, eu não sei que paciente eu estou ventilando mais uma vez, né? Pode ser um paciente que esteja realmente com alto volume corrente, ou está acima lá do limitado, lá pelo menos 8, 7 ml por quilo, está alarmando. Mas pode ser também, mais uma vez, uma programação de alarme de volume corrente que esteja mal parametrizado. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Quando no uso de tela, aí aparece aqui também um alto volume corrente. 5 minutos, Estou no fim, já é só analisar essas duas telas aqui. E aí, existe também o volume corrente e o volume minuto. Ele não está alarmando ao mesmo tempo, tem dois problemas acontecendo ao mesmo tempo. Né? De volume minuto alto e volume corrente que estão altos. Então, são questões que a gente precisa pensar diante. Agora sim, ele está alarmando, ele finalizou, né, com cores diferentes, ali tocando sons diferentes também, relacionados a volume corrente e volume minuto.
talvez na outra tela não estivesse alarmando o volume 1 minuto, porque o parâmetro do alarme de 1 minuto talvez não estivesse também dentro do limite que a gente estabeleceria como segurança como normal. Talvez. Não estou aqui para responder de fato, mas isso poderia ser um outro problema. Então essas são algumas questões, eu trouxe esses exemplos para tentar trazer um pouco da assistência para dentro da nossa palestra. Estou aberto aí para as perguntas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Luana. Obrigada, professor. Temos 5 minutos. Rodrigo, eu tenho aqui uma sugestão, não sei como é que está o teu tempo. A próxima mesa agora de encerramento é justamente sobre protocolos de parametrização. Estaremos eu, a Andresa, e eu queria te fazer o convite, você não poderia participar conosco, será uma mesa de 30, não mais do que 30 minutos, entendeu? Justamente para a gente discutir protocolos de parametrização. Tem que sair daqui no máximo estourando 4h30. Não, então, perfeito. Aí dá para ficar. Perfeito. E a hora que você precisar também se retirar, sem problema. Que aí vem as perguntas. Beleza. Ótimo. Então, vou passar a palavra para a professora Ana. Eva. Tá vendo que ele debater? Ótimo. Então, como o professor Roberto já adiantou, a próxima mesa vai ser coordenada por ele e que vai ser sobre o tema parametrização do sistema de alarmes clínicos. Enquanto vocês forem ajeitando, Amigos, boa tarde. Inicialmente a gente tinha pensado essa proposta de oficina utilizando o simulador real de doente dentro do laboratório de simulação que a gente tem. A gente está vendo que pela quantidade de pessoas ficaria inviável porque o espaço não é muito grande. Então a gente resolveu fazer com que esse momento acontecesse aqui mesmo. O propósito aqui seria a gente apontar algumas evidências que permitam a gente pensar em alguns protocolos. Conforme a gente já falou, os protocolos de parametrização, eles não são protocolos permanentes, não são verdades absolutas, até porque eles vão variar de acordo com a condição de cada doente, de cada equipamento que está sendo utilizado. Então a proposta foi que o Rodrigo permanecesse aqui conosco para que pudesse falar um pouco para a gente também sobre os alarmes de ventiladores mecânicos. A gente tem alguns estudos, viu, Rodrigo, que mostram que realmente ventiladores mecânicos são um problema quando o assunto é alarme, porque existe um fenômeno que a gente chama de alarmes perdidos. São aqueles alarmes que são disparados, eles são de breve duração, então logo o doente consiga restabelecer aquele parâmetro que foi deflagrado, automaticamente o alarme se silencia e não dá tempo sequer do profissional chegar à beira do leito para saber o que está acontecendo. Ele precisaria comunicar a engenharia clínica para fazer um levantamento de histórico de alarmes para saber por que aquele alarme foi disparado. Bom, se a gente fosse pensar em termos de sistema de alarme, um design ideal, a gente encontraria que, ou perceberia que do ponto de vista da usabilidade, os usuários precisam ser adequadamente treinados e seu quantitativo também adequado ao número de pacientes. Então, ainda que a gente tivesse um alarme ideal, se eu não fosse me preocupar com essa questão da qualificação do profissional e do quantitativo, de nada adiantaria. Mas se a gente pudesse elencar um design ideal, seria aquele com a melhor relação entre sensibilidade e especificidade. Alarmes ainda são extremamente sensíveis, são muito pouco específicos. A identificação e a especificidade de um sinal de alarme acionado deve ser inequívoca e de fácil determinação. Às vezes a gente tem dificuldade de identificar que variável foi deflagrada ou em que equipamento essa variável foi deflagrada. Deve ser fácil de se utilizar. A gente tem equipamentos, eu não sei como é que é a realidade do ventilador mecânico, mas você tem que acessar 300 janelas antes de chegar na janela de ajuste e configuração desses alarmes. Portanto, fica difícil configurar, seria o ideal que fosse um pouco mais fácil. Identificar o seu estado de modo fácil, se ele está ligado ou desligado, identificar facilmente seus limites e seus valores, e preferencialmente de modo diretamente visível, que eu olhasse para o dispositivo e pudesse ter essa informação pronta, bem rápida ali.
A melhor definição para alarmes nós já vimos, portanto a gente poderia avançar já, sempre chamando a atenção que alertas ele tem como objetivo melhorar a segurança desses doentes quando a gente se refere a alarmes clínicos. O principal propósito deles, então, seria permitir ao profissional uma rápida e pronta identificação dos famosos ou ditos estados de normalidade desse doente. Deixamos, portanto, chamar a atenção dos profissionais para as condições do paciente ou de dispositivos que se desviaram de um pré-determinado estado de normalidade. Isso daqui eu acho que é o ponto central quando a gente fala de parametrização. Esse estado de normalidade não é a condição fisiológica ideal para esse doente, mas sim a condição na qual esse doente entrou na minha unidade. A gente vai entender então como sendo o estado de normalidade, muito embora patológico, mas é o estado de normalidade daquele doente, é o baseline dele naquele momento. A frequência cardíaca dele é de 40 batimentos por minuto. Óbvio que a gente sabe que isso não é uma frequência considerada normal, mas é o estado de normalidade para esse doente nesse momento. Eu não posso querer, no momento que eu vou realizar a configuração, colocar, por exemplo, como limite máximo 100. Talvez se eu colocar 50 já estaria de bom tamanho, porque vai me avisar em determinado momento que eu estou conseguindo melhorar essa frequência cardíaca. E se ele já chega com 40 de frequência de entrada, seria muito inoportuno a gente colocar como mínimo de 60, porque eu vou violar o tempo inteiro esse alarme. O layout de fábrica é uma outra condição que a gente também precisa levar em consideração. Diferentes dispositivos vão apresentar diferentes padrões de layout de fábrica. Existem equipamentos que, quando você liga, ele habilita todos os recursos que estão disponíveis nele, da mesma forma que habilita todos os sistemas de alarmes. E o que é mais interessante, cada sistema de alarme desse que é ativado, ele já vem pré-configurado. O que acontece na prática é que a gente recebe o doente, como um pacote a gente entrega a ele todos os dispositivos que eu tenho disponível na unidade, mas não tem a menor preocupação com relação ao layout de fábrica daquele equipamento no que diz respeito aos alarmes especificamente. Eu vou, encerrando aqui já, abrir para que a gente possa falar sobre o ventilador, sobre o ECMO, que é uma experiência muito boa que tem a Andresa. Então, em alguns casos, as condições de normalidade, entre aspas, são pré-definidas no próprio dispositivo, enquanto em outros, seu correto uso requer o prévio estabelecimento dos valores limítrofes. Eu preciso determinar no equipamento o que eu vou considerar como layout para ele. Existem aqui, eu coloquei o exemplo específico do monitor, o DX2023, como é que estão configurados os layouts de fábrica, só para a gente ter uma ideia. Frequência cardíaca, ele está consignado lá que para adulto ele vai ativar os alarmes partindo de um mínimo de 40 e um máximo de 170. Como limite superior, ele vai conseguir permitir variar de 35 a 250 batimentos por minuto, e como limite inferior, de 30 a 245, quer dizer, uma margem ainda muito alta. Se a gente pensar na condição de um doente que apresenta um quadro de instabilidade hemodinâmica, existe aqui uma janela enorme de possibilidades. Isso mostra o quanto o layout de fábrica, muito embora ele possa tentar te ajudar de alguma forma, eu não posso levar em consideração para, de forma generalizada, utilizar nos distintos doentes que nós vamos receber. Então, estado de normalidade, a gente estava falando sobre isso aqui ainda há pouco, é justamente para chamar a atenção do profissional que esse estado de normalidade é entendido na parametrização como sendo o estado de partida daquela variável fisiológica que eu vou monitorar, seja no ventilador mecânico, no monitor multiparamétrico, e que não obrigatoriamente ela está relacionada à condição fisiológica, ao valor que eu vou considerar como normal, fisiológico, implantado para aquele indivíduo. E toda vez, então, que eu vou parametrizar, eu tenho que partir do baseline desse doente, da frequência cardíaca, por exemplo. A frequência de entrada é de 40 e eu preciso obrigatoriamente determinar qual é o alvo. Então, se eu tenho um doente com 40, dificilmente meu alvo nos primeiros 15, 20, 30, 40 minutos será obter uma frequência de 100 batimentos por minuto. Eu não vou conseguir isso, na maioria das vezes, em 10, 15 minutos. Então, isso é um processo que vai se dar de modo gradual. O que significa dizer que a gente precisa constantemente ficar revendo esses alvos.
Bom, o alvo para os primeiros 15 minutos é que eu consiga estabelecer uma frequência de 60 batimentos por minuto. Mas daqui a mais 2 horas, o meu alvo é 80. À medida que eu vou revendo as minhas metas, que eu vou determinando novos alvos, eu automaticamente preciso também parametrizar esses alarmes. O problema é que, se eu faço o ajuste, que foi o exemplo muito interessante do Rodrigo, eu coloco uma parametrização com valores que permitam uma janela muito apertada, eu terei violações que são frequentes. O tempo inteiro esse alarme vai ficar disparando. Em contrapartida, se eu tenho uma janela muito grande, eu terei perdas de eventos que são frequentes. Não adianta, eu vou perder evento, o doente vai apresentar a instabilidade orgânica e o alarme não será disparado. E isso acontece porque a gente não considera os dois aspectos que estão relacionados ao baseline, que é a condição fisiológica, a condição da variável fisiológica de entrada desse doente, e onde eu quero chegar com ele. Aquela história da Alice no País das Maravilhas, quando pede uma certa orientação para chegar a um determinado local. Aí o chapeleiro pergunta, você quer chegar onde? Onde é que você quer ir? Ah, eu não sei, olha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho é possível. E isso, infelizmente, é o que a gente tem feito em termos de monitorização e parametrização. Aqui eu coloquei um exemplo de relação baseline a alvo, paciente admitido com frequência cardíaca de 56 e PA de 96 por 52. Partindo para a monitorização multiparamétrica, eu tenho uma condição, que é a condição de admissão, é o baseline dele, é o ponto de partida, e aqui estão descritas as variáveis que eu acabei de citar. Eu, obviamente, vou procurar fazer o ajuste dos parâmetros de alarmes de tal modo que eu possa atingir alvos que serão determinados de modo gradual. Eu não posso determinar, encontrar logo uma pressão arterial que seja considerada fisiológica, normal, porque isso a gente não vai encontrar nos primeiros minutos de intervenção. Ocorrendo essa intervenção, que pode ser uma intervenção de suporte medicamentoso ou talvez mecânico, hemodinâmico no caso, eu preciso determinar quais serão as condições pós-intervenção que eu vou esperar. E aí, mais uma vez, se reportando a questão da aviação, existem sempre metas que ali são cumpridas. Ele quer sair de um ponto A e ele quer chegar num ponto B. Se traça meta. Dentro de terapia intensiva, talvez se trace meta uma única vez durante o dia, ou num plantão de 24 horas, que é quando o round passa. Mas esses doentes, eles estão numa criticidade, numa instabilidade tão grande, que seria quase que, como é que se diz? Como se diz? Infantilidade não seria o termo, mas ou seja, exatamente ingenuidade acreditar que aquilo que foi traçado de meta para aquele doente, de alvo para aquele doente durante o round, será possível ser alcançado muito rapidamente e mantido ao longo do dia. Portanto, esse doente precisa ser revisto o tempo inteirinho. Sinais de alarmes clínicos na prática, quando são disparados, o usuário, ao perceber, se torna encarregado de identificar a sua origem e responder em tempo hábil de modo adequado. Existem algumas coisas mais para a gente discutir, mas eu já queria passar, já nesse momento, a bola para a Andressa, para falar como é que isso se dá quando a gente pensa no suporte hemodinâmico, mecânico, e para o Rodrigo também. Quando a gente fala dessa coisa de o profissional precisa estar encarregado de identificar a sua origem, que profissional é esse? Com relação à questão da ventilação mecânica, Rodrigo, a gente sabe que o enfermeiro há muito se afastou dessa prática na medida em que o fisioterapeuta foi incluído, não que ele não seja importante, óbvio que é, mas o enfermeiro, de certa forma, acabou passando um pouco essa responsabilidade. A Carol depois fala pra gente um pouquinho sobre o ECMO. Essa é uma discussão importante, né, da gente pensar o quanto o profissional que está o tempo todo do lado do paciente, né, seja ele técnico de enfermagem ou enfermeiro, como é que ele está lidando com essas questões, né. Minimamente, respondendo um pouco da pergunta, né, se um alarme for disparado, penso que seja a primeira pessoa que estiver próxima ao leito que deva responder esse alarme, independente do qual profissional é. Existe uma tendência, por a enfermagem estar muito mais próxima, né, muito mais tempo próximo do doente, de ser realmente profissional da enfermagem.
E isso que eu tenho colocado como ponto de discussão sempre quando a gente fala da diretriz, né? Como é que está esse preparo para lidar com essa situação, né? Porque eu tenho escutado muito UTIs no Brasil inteiro, gente de UTI no Brasil inteiro, muitas UTIs que proíbem que o enfermeiro parametrize ou faça qualquer tipo de intervenção no ventilador. E eu tenho tentado mostrar que é muito pelo contrário, né? Porque se a gente tem uma preocupação lá com os monitores multiparamétricos, o ventilador é tão importante quanto de monitoração multiparamétrica. Então esse é um ponto de discussão. E aí quando você fala da questão da origem, né? Às vezes é difícil o profissional de enfermagem ele tem se afastado um pouco disso, que ele precisa ter um domínio técnico daquelas variáveis que minimamente a gente colocou nas diretrizes, aí foram mínimas para a gente reconhecer a origem do problema, né? E aí, mas os problemas, assim, volume corrente ele vai ser sempre volume corrente, isso não vai mudar, né? O cara tem um volume de ar que entra no pulmão, né? E isso não vai mudar, esse conceito fisiológico não muda. E talvez seja um dos carros-chefes que a gente precisa entender e compartilhar e cada vez mais dividir com a equipe, né? O problema de volume corrente. Volume, pressão, são as coisas tentar selecionar a coisa mais básicas possíveis, são parâmetros que precisam ser reconhecidos, né? Agora, por exemplo, o alarme quando toca, eu dei aí o exemplo daquela imagem, por exemplo, de pressão, se o alarme toca pressão alta, a tecnologia não diz assim, ó, é broncoespasmo, ela não fala isso, ela fala que a pressão está alta. E aí você precisa de um profissional qualificado para minimamente reconhecer qual o problema de pressão que está acontecendo. É uma obstrução nas vias aéreas por secreção? É um broncoespasmo que o paciente estava bem, daqui a pouco começou a fazer um broncoespasmo que aumentou a pressão nas vias aéreas? Então, talvez esse seja o ponto de discussão, né? A gente tentar minimamente, quando a gente fala, a minha preocupação é, nesse contexto continental, né, tentar minimamente trazer alguns parâmetros que são básicos, e a partir desses parâmetros que são básicos, que tipo de problema podem estar associados à origem mesmo do alarme, né? Acho que isso é um ponto que eu sempre tenho batido na questão da ventilação mecânica. Bom, em relação aos suportes de circulação, suportes circulatórios, né, em relação aos alarmes, eu tenho uma coisa para falar um pouquinho antes, pode ser, Roberto? Eu acho que a Carol foi muito feliz hoje, mais cedo, falando sobre os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E eu acho que foi um ponto principal, principalmente porque na maioria das vezes são eles que fazem a checagem dos sinais vitais, né? Então, naquele momento, ele já pode fazer uma percepção clínica daquilo. Então, acho que eles realmente deviam estar no ambiente e o treinamento ser um foco muito grande nesse profissional, porque a nossa realidade, específica para falar do Rio de Janeiro, ela não é uma realidade de COFEM de 293 de 2004, que 56% dos enfermeiros deveriam ser, 56% dos profissionais deveriam ser enfermeiros, a gente já discutiu isso aqui hoje. Então, a gente ainda tem uma realidade muito presente dos técnicos e auxiliares de enfermagem dentro dos nossos ambientes, coletando essas informações. E aí me fez remeter, não ao suporte circulatório, mas a uma situação dos swangães, que a gente ainda faz bastante utilização dessa tecnologia no IMC. E na época eu fui convidada para fazer um treinamento com a equipe sobre as informações sobre os swangães. E aí eu percebi que a equipe não é que a equipe não sabia manipular os swangães, a equipe de enfermagem não sabia fazer os cuidados com os swangães. Eu acho que a equipe fazia um mau uso da informação que aquela tecnologia oferecia. Então, eu tive que tomar muito cuidado antes de preparar esse curso para explicar para os profissionais que, na verdade, eu não vim ali ensinar ninguém a mexer swangães, ou ninguém a fazer o cuidado, ou fazer, encunhar swangães, nada disso. Minha preocupação principal era fazer o melhor uso da informação. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz é o que disse o próprio ECRI, e que a Adriana trouxe mais cedo a CEVAC com essa informação, você, muitas vezes, ensinou para a gente que é fazer o diagnóstico da unidade. Então, antes do curso de cuidados com pacientes fazendo uso de um catéter pulmonar, eu fui buscar as informações que essas pessoas utilizavam. E eu tive uma grande surpresa, né? O técnico, quem fazia a anotação da pressão arterial pulmonar sistólica e a pressão arterial diastólica pulmonar, é o técnico que anota. E a pressão de capilar pulmonar, quando o enfermeiro insuflava o balonete, ele anotava para ele na evolução. E essa informação não ia para o papel. Alguns enfermeiros anotavam, outros não. Perfeito. Eu fiquei pensando assim, a equipe médica usa essa informação na minha cabeça, a equipe médica usa essa informação para uma terapêutica, certo? Então, a informação que é anotada pelo nosso técnico de enfermagem, ou nosso auxiliar de enfermagem, gera um direcionamento terapêutico para o doente.
Então eu bati no round dos médicos, eu fui de dia para lá e posso fazer uma pergunta em conjunto, estava rotina aqui. Eu vou fazer um treinamento dos Swangans aqui e eu gostaria de saber que informações que vocês usam do balanço hídrico, dos sinais vitais que são anotados, que informações vocês usam no round da enfermagem em relação a catéteres de artéria pulmonar. E o rotina falou para mim, nenhuma, eu nunca pego informação do que vocês anotam. Né? Eu me surpreendi um pouco, ele foi um pouco ríspido, ele, não, André, não me leva a mal. É porque eu não sei se quem anotou isso sabe o que é uma pressão arterial, artéria pulmonar média, ou se ele anotou a sistólica, ou se ele sabe que existe uma pressão de capilar pulmonar, quem registrou isso, onde. E há anos, pelo menos há 9 anos, né, 8 foi quando eu peguei essa informação, há 8 anos as pessoas fazem esse registro para quê? Né? Então foi uma das coisas que eu me preocupei muito, embora, eu não sei se eu estou fazendo uma relação ali, mas eu estou falando de informação, tá, Roberto? E eu fiquei pensando assim, aí na hora eu fiquei meio sem ação, caramba, então o treinamento que eu tenho que fazer é para o melhor uso da informação, né? E aí a gente recai no que foi discutido tanto nesses 2 dias, onde eu aprendi bastante sobre a usabilidade. Eu tenho uma informação gerada por um equipamento que para alguns é obsoleto, para a gente não é, a gente usa bastante. Eu tenho uma informação que é gerada ali, será que eu faço o melhor uso? E eu coloco o técnico de enfermagem que não tem conhecimento nenhum para fazer esse registro? Será que essa é a pessoa para fazer o registro? Não, Andresa, tem que ser um enfermeiro. Mas quantos enfermeiros eu tenho na minha unidade para poder fazer esse registro? Então eu caio novamente no que a Carol falou mais cedo sobre o treinamento das pessoas com que a gente está atuando, com que a gente fica, para fazer o melhor uso dessa informação. Eu tive a experiência do balão intraórtico, eu já fui mostrar os resultados do trabalho aqui pela Bride, pelo professor. Eu estudei o tempo-resposta do balão intraórtico, cheguei à conclusão que eram enfermeiros e médicos quem mais atendiam o alarme. A gente se pergunta, ainda traz uma reflexão se é porque era o balão intraórtico, por isso que a equipe médica de enfermeiros atendia mais rápido, porque entende como algo ultra complexo atende mais rápido. Mas, de fato, eu fui conhecer muito mais os sistemas de alarme de balão intraórtico no mestrado, e não como enfermeira da unidade. Então, como enfermeira da unidade, eu sei para que serve o balão, eu sei a pressão diastólica aumentada, diminuída, que é lá o alarme que tem, eu sei como funciona, eu tenho que calcular o valor, a gente já sabe, mas eu não conheci os alarmes do balão intraórtico, eu só fui conhecer mais como pesquisadora e não como profissional do dia a dia. Eu me sinto na obrigação, dia 29 de abril vou fazer isso no Instituto, de multiplicar para os meus colegas de trabalho algo que eu fui descobrir numa pesquisa de mestrado, quando eu trabalho com balão intraórtico há 8 anos, 9 anos, né? E aí, será que todo mundo sabe? É claro que os nossos colegas não sabem, né? Muitos deles não conhecem que o balão tem alarmes de alta, média, de baixa, média e alta prioridade. E mais, que me preocupa, o balão intraórtico, nosso balão, ele é todas as informações do display em inglês, tá? Todas. O manual é todo em português, mas todas as informações são em inglês. E eu estou falando do técnico de enfermagem, o auxiliar que está pegando essa informação, e enfermeiro também. Será que todo mundo tem conhecimento de inglês para saber que aquele é um alarme de pressão diastólica aumentada que está diminuída, que é o principal, esse que deveria agir? Será que as pessoas sabem disso? Né? Então me preocupa muito a informação que é gerada, quem aproveita essa informação, se essa informação que é registrada, alguém faz uso dela, se a informação que está no display, as pessoas de fato conhecem essa informação. Será que os meus colegas enfermeiros sabem que eu posso ver um doente muito grave, alterar o limiar do alarme do balão, para ele não ficar tocando? Eu tive 24 alarmes que tocaram, os alarmes mais prioritários do balão, grave, 24. Dos 24, 17 foram por movimentação do paciente, foram inconsistentes. Será que os nossos colegas enfermeiros e médicos sabem manipular o balão ao ponto de trabalhar com o limiar dele? Eu fui descobrir como manipula o balão, que você aperta o ventilador, você aperta um botãozinho lá. Acho que muita gente não conhece a parametrização do ventilador. Será que as pessoas conhecem do balão? Felizmente eu não tive um tempo alargado de resposta pela característica da minha tecnologia. Mas isso se multiplica, se representa. Então, quando a gente traz a prioridade, né, os alarmes de prioridade,
eu acho que isso está bem claro para todo mundo nesses 2 dias que a gente está aqui. Mas será que a gente conhece a tecnologia ao ponto da gente saber o que é alarme de alta prioridade, o que não é alarme de baixa prioridade, né? Um eletrodo que se solta para o monitor é um alarme de baixa prioridade. Para o meu balão intraórtico é de alta prioridade. Entendeu? É porque é dali que eu tiro o fechamento da válvula óptica para ele disparar o alarme dele. Para disparar o balão, desculpa. Então, disposicionar o monitor, soltar o eletrodo é uma sensibilidade sem muita especificidade, mas no meu balão é parar de ciclar uma tecnologia, entende? Então, assim, eu acho que aqui a gente volta a falar de parametrização. Antes da gente parametrizar, debruçar e conhecer a tecnologia que a gente usa. Eu sei que está batido nesses 2 dias, mas é tão real e me remeteu tanto à minha prática de será que a gente conhece? Eu fui conhecer o balão no mestrado. Foi se estranhar com ele, né? Essa questão que a Andresa traz, a gente aponta aqui agora. Normalmente, o fabricante, ele mostra pra gente que existem basicamente 2 tipos de alarme no equipamento eletromédico. Ou o alarme ele é fisiológico, ou ele é técnico. E não raramente o profissional está muito preocupado com o alarme fisiológico. Mas como a Andresa apontou, o alarme técnico, como por exemplo um eletrodo que se solta do monitor do teu console, ele simplesmente, muito embora possa ser entendido aqui como de baixa prioridade, ele simplesmente vai deixar de ciclar o balão. Ou o ventilador mecânico que tem uma fuga aérea no seu sistema de traqueia. Isso vai comprometer uma série de outras variáveis que, consequentemente, acaba determinando aquela situação, uma situação de alta prioridade. Então, aproveitando aqui a oportunidade, prioridade de níveis de alarmes. A gente viu que eles poderão apresentar diferentes níveis de alarmes que poderão ser definidos separadamente para cada parâmetro, dependendo da necessidade do usuário, associada, obviamente, à condição do doente. E esse nível de prioridade ele estará distintamente dividido não só entre os alarmes sonoros, mas também alarmes visuais. A gente às vezes vê na tela de um monitor multiparamétrico que você mostrou na tela do teu ventilador, por que aquela luz pisca em vermelho? Aquilo ali não é porque o fabricante achou uma cor bacana. É porque ele está tentando te mostrar o seguinte, olha, esse alarme valorize, porque é um alarme de alta prioridade. Roberto, por isso que ele está na cor no vermelha. balão são 3 pontos de exclamação. É um triângulo com 3 pontos de exclamação, uma de alta prioridade. 2 pontos de exclamação, média prioridade. 1 ponto, baixa prioridade. Então, eu não sei se todo mundo conhece que né, você no vermelho, você vai chamar a atenção. No balão a gente não tem alteração de cor. É símbolo mesmo. E a gente tem as descrições dos níveis de alarmes dos diferentes equipamentos eletromédicos. O vermelho representando aqui o nível desligado, esse alarme está desabilitado. Outro nível é o nível visual, ele vai chamar a atenção do profissional na tela. O outro vai chamar a atenção mais discretamente. O outro a gente diz que é um nível de alarme normal, mas aquele que é severo, ele vai unir as 2 propriedades do alarme. Ele vai utilizar tanto o alarme sonoro, como também um alarme que é visual. A diferença do normal para o severo pode ser que aqui no normal eu tenha apenas um único bip. Se eu pegar um monitor multiparamétrico e tiver um artefato que aumente a frequência cardíaca, ele vai soar bips que são interruptos. Eles vão pi, 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 pi. Se ele for severo, portanto de alta prioridade, esse ruído será sempre contínuo. Pi! E eu terei a informação visual na tela piscando o tempo inteiro e tentando chamar a atenção do profissional para esses aspectos. Aqui dá para a gente correr o alarme desligado, a gente já falou, mesmo se o valor do parâmetro sair da faixa que foi consignada, nenhum aviso sonoro ou visual será emitido. Normalmente é representado pelo famoso X em cima do sino, que não chama a atenção do profissional. O profissional está ali à beira do leito do doente e não consegue perceber que esse X tem uma implicação seríssima. O alarme está desligado. A prioridade visual geralmente é trabalhada em cima dos alarmes de baixa prioridade. Nesse nível de alarme, alguns equipamentos costumam emitir apenas um aviso visual quando o parâmetro apresentar um valor que está fora daquele limite que foi consignado. Discretos também para baixa prioridade. Emite avisos que são visuais e sonoros. Às vezes é um único bip. Bip. Daqui a alguns segundos, um outro bip.
Prioridade normal, emitirá avisos que são visuais e sonoros após não mais do que 10 segundos do disparo do alarme visual, se o parâmetro continuar fora da faixa. Já é uma tentativa de minimizar a quantidade de ruídos dentro da unidade, já é uma contribuição da indústria. Olha, eu vou esperar para ver se essa violação ela se mantém. Então ele espera 10 segundos e emite somente um sinal luminoso. Se aquele padrão de violação se mantém, ele vai e dispara um sinal que é sonoro. E o severo, sempre presente nos alarmes de alta prioridade. Nesse tipo, o equipamento emitirá avisos visuais e sonoros. Os alarmes visuais e sonoros serão disparados ao mesmo tempo. O alarme sonoro é composto por mais de 3 notas que são emitidas a cada 3 segundos. E o que é interessante, a indústria também ajuda a gente, se porventura é deflagrado um alarme de baixa prioridade, e a seguir, nem vou colocar o som, mas a gente tem som aqui para mostrar o exemplo. E a seguir eu tenho um alarme de alta prioridade, e imediatamente aquele alarme de baixa prioridade, ele é suprimido para dar lugar a um alarme de alta prioridade para que ele possa se manifestar. A gente tem algumas prioridades de alarmes de acordo com variáveis, eu não sei porque que a imagem ficou assim, mas enfim. Eu também estou me guiando aqui pelo 2023, que na verdade é um equipamento que a gente está utilizando para fazer uma avaliação de custo-efetividade comparativa com outro modelo de monitor multiparamétrico. E eu aproveitei a oportunidade para trazê-lo como exemplo aqui. Não está correndo aqui não, pode passar? Pode passar aí. Beleza. Aí a gente chega na situação dos alarmes técnicos, que a gente já falou, em alguns casos em particular, a Andresa apontou aqui, um alarme técnico poderá ou deverá ser considerado como sendo de alta prioridade, e o alarme técnico, ele também é descrito pelo fabricante, isso é interessante que a gente possa tomar conhecimento, e os sistemas de tempo de retardo de alarme, que são poucos os equipamentos que dispõem desse dispositivo. Antes mesmo, conforme eu já disse, dele emitir um sinal sonoro, ele aguarda 10 segundos para ver se aquele padrão de violação se mantém. São poucos os equipamentos que têm esse recurso. E aqui, rapidamente, para falar dos smart monitores, ainda não é uma realidade na maioria dos centros. Conforme eu já falei, essa linha Kerescape da GE é um exemplo de smart monitor. Eles são capazes de ter um pouco mais de especificidade naquilo que eles querem alertar. Eles são capazes de determinar ali quem ele gostaria de alertar e o que é suposto fazer. Mas como isso ainda não é a realidade para a maioria das instituições, eu trago mais uma vez aqui aquele slide que eu mostrei anteriormente, mostrando que a gente precisa repensar os processos. Eu vou avançar aqui, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Aqui, ó, o que é possível fazer de imediato para a gente concluir? Concentrar esforços de que forma? Contando com uma equipe interdisciplinar que envolva engenheiros clínicos. Eu preciso ter dentro da equipe pessoas que conheçam de tecnologias. Eu preciso fazer o gerenciamento e inventário do parque tecnológico que eu tenho disponível dentro da minha unidade, não é só do hospital não. Evitar diferentes modelos e marcas de equipamentos eletromédicos, isso daqui é uma rotina dentro dos hospitais. Treine sua equipe para lidar com os diferentes equipamentos disponíveis, faça simulações. E aí hoje, ao longo desses dias, foi apontada essa dificuldade. Poucas são as instituições que têm centros de simulação que permitem fazer simulações de usabilidade. Adapte os tipos, parâmetros, frequência, níveis e tons dos alarmes à necessidade da unidade e sua criticidade. Eu não preciso utilizar todos os sistemas de alarmes para todos os doentes que eu interno dentro de cada uma das instituições. A gente tem um problema muito comum, que é com o monitor de arritmia. Mas se o meu doente não tem qualquer risco para desenvolver uma arritmia, para que eu vou ativar exatamente? Às vezes o teu equipamento ele tem o recurso de monitorar o segmento ST e de layout de fábrica. Quando você liga o equipamento, ele já habilita esse recurso. Individualize os limites e níveis desses parâmetros por paciente. Melhore a audibilidade dos tons desses alarmes, portanto, minimize os ruídos extras. Faça a notificação de eventos adversos, mas faça a notificação com qualidade. Eu, às vezes, fico imaginando a dificuldade que a Anvisa deve ter, talvez
pelo fato da qualidade dessa informação não permitir chegar a qualquer conclusão. E às vezes fazer análise causa-raiz em cima de cluster fica uma coisa assim muito vaga, né? Você não consegue ter uma solução para aquele problema em particular. Familiarize-se com o equipamento disponível e conheça o perfil dos alarmes que são disparados dentro da tua unidade. Torne a prática de ajustar alarmes um hábito, atenda prontamente a eles, não basta silenciá-los. Troque, no caso específico dos monitores multiparamétricos, né? Com relação a eletrodos de ECG, isso tem que ser trocado a cada 12 horas. Eu tive a perda da minha mãe há poucas semanas atrás e tive o desprazer, como alguém que está preocupado com essa questão, de chegar dentro da unidade de terapia intensiva e se olhava para o traçado do monitor, era uma coisa horrível. Era tanto artefato, e aí você consegue identificar o problema. Estava lá o eletrodo preso com um esparadrapo. Quer dizer, devem terminar de dar o banho no leito, não trocam o eletrodo. Exatamente, talvez nem tenha. Não limpam a pele. E é uma rede privada, não estou falando aqui de hospital público, não, estou me referindo a uma rede privada. Utilize sensores de saturação de oxigênio de acordo com o nível de sedação. Não adianta querer colocar sensor de oxímetro de pulso de dedo em doente que está agitado, que não vai parar no dedo dele e ele ainda vai quebrar o teu dispositivo, o teu sensor. Silencie alarmes durante manipulação do doente. Muitos alarmes inconsistentes, eu não lembro se foi a Andressa, se foi a Carol, não lembro quem foi que identificou isso, são alarmes que são disparados durante exatamente durante a realização do banho no leito. Se eu estou na beira do leito do doente, eu posso e devo silenciar alguns desses alarmes. Dê atenção especial aos valores limítrofes dos alarmes dos ventiladores mecânicos, das bombas de infusão. Não são todas elas que permitem a gente parametrizar, mas algumas mais inteligentes nos permitem já fazer isso. Os ventiladores mecânicos, todos eles, por mais simples que possam ser, os microprocessados, vão te permitir esse tipo de cuidado. Avalie regularmente seu doente. Desse modo, quando o alarme soar, é mais provável que seja significativo esse alarme. Torne esse alarme crível. Olhe para esse doente e tire alguns segundos para solucionar problemas. Tente manter uma certa consciência situacional durante a assistência. Eu hoje estou afastado da assistência direta ao doente de modo ininterrupto como plantonista. Mas se uma coisa que me afligia era estar no plantão e não conseguir ter o plantão na mão. Às vezes a gente se perdia no plantão de tal forma que eu já não sabia mais quem era quem daqueles doentes. Eu já não conseguia mais ter essa consciência situacional, ou seja, o plantão estava literalmente perdido. Parametrize esses alarmes quando os equipamentos são ligados em um novo doente. Não utilize o kit de monitorização para todos esses doentes. E qual seria a faixa ideal? É óbvio, aqui a gente colocou lá 100% do baseline, 75%, 25%, 50%. Isso vai variar de doente para doente, vai variar de equipamento para equipamento, mas eu preciso ter esse exercício. E, sobretudo, anotar em prontuário, seja ele eletrônico ou de papel, quais são os valores que eu consignei no momento que eu fiz a parametrização. Tem unidades, Roberto, que já eu me surpreendi num evento que eu fui, e tem unidades que já eu achei que eu fosse perguntar, e alguém aqui não... Por exemplo, agora, na unidade de vocês que trabalha na saúde, vocês parametrizam alarmes na unidade de vocês? Aqui, quem está aqui? Nesse evento que eu estava, eu fiz essa pergunta e me surpreendi porque 2 ou 3, lembra disso? Não, foi Juiz de Fora e aqui no Rio, no hospital privado. E eles, não, nós fazemos isso sim e tal. Eu achei super interessante, porque eles já fazem isso, eles têm um checklist onde o round é na beira do leito, né? E aí, de frente para o doente, a história é contada, o enfermeiro participa, beira leito, e naquele momento ele fecha os parâmetros do doente. Então, assim, já é um avanço. Claro que eu vou lembrar das palavras do Roberto no início, que a gente discutiu pra caramba, na quarta a gente falou sobre isso novamente. A gente estava conversando sobre a continuidade dessa avaliação. Porque na hora eles fazem, então essa é a pressão do doente, essa é a frequência do doente, qual é a meta? Né? A terapia guiada por meta, a gente faz isso na sepse. A gente faz isso na sepse e diminuiu a mortalidade, né? Então você está na beira do leito, qual é o limite aqui, né? Qual é a meta? É essa. E o enfermeiro vai lá no monitor e ajusta os limites enquanto os médicos estão terminando de passar o leito. Vão para o outro. Eles explicaram que eles fazem isso na beira do leito, né?
E eles vão fazendo isso. Claro que, para ficar melhor, que ele explicou que ele faz isso a cada 12 horas, quando eles chegam e na passagem de plantão, 7 horas da noite. Eu também achei, Roberto, na hora, eu falei assim, poxa, eles podiam fazer no meio, né? Igual o balanço parcial, aí 6 horas e coloca novamente checklist dele. Mas eu já achei tão importante essa evolução, né? E eu em São Luís do Maranhão, que a gente acha que o Rio de Janeiro e São Paulo estão acima do bem e do mal. E quando você vai para outras localizações, eles estão muito à frente da gente em muitas coisas. Né? E eu brinquei e falei assim, ó, daqui a pouco vocês vão vir pro Rio para dar aula pra gente. Estão pegando o pessoal do Rio para São Paulo para dar aula lá, daqui a pouco a gente vai fazer o contrário. Porque eu fui na UTI acompanhar a parametrização dos alarmes deles. E eu achei sensacional, né? Na beira do leito, a enfermeira sem papel, na verdade ela não precisa mais de um checklist, que a gente sabe que o checklist é só para guiar, e depois tem que transformar em hábito para não ficar gerando papel. E ela na beira do leito, conversando, tal, tudo bem, gente. Eu só não concordo da gente ligar alarme da saturação com o paciente em ECMO. E ela discutindo na beira do leito. Eu não acho certo, vai ficar tocando. Isso chama a atenção de quem passa aqui 69 de saturação, onde na verdade a saturação está acontecendo na membrana extracorpórea. Né? E ela na beira do leito, eu achei sensacional ela discutir isso, entendeu? A gente vai falar isso aqui no ambiente de terapia intensiva do estado do Rio de Janeiro, de de desmonitorização, a gente vai quase engolido. A gente ouviu de pessoas que são expoentes na terapia intensiva, médicos inclusive, falando, não, a minha unidade é 100% segura. E ainda admitiu, não, no passado já matamos muita gente dentro da UTI. Quem esteve presente nessa sessão clínica sabe o que eu estou falando. Hoje eu posso garantir que a minha unidade é 100% segura. Esse negócio de segurança do paciente é bobagem. Ainda falou isso, né? Não, isso é marketing, é para vender, é para se gastar dinheiro. Então, assim, a gente fica difícil. A adesão não é só para a equipe de técnicos e auxiliares que pegam os vitais, a adesão é para todos, né? E aí, ela passou para um outro leito, era no Suangães, os 3 depois eles estavam usando Suangães, e aí no Suangães, a mesma coisa, a temperatura é central. A gente consegue ser através do cateter pulmonar. E o pessoal colocando, ligando o alarme de temperatura axilar, entendeu? E ela novamente fez uma incisão. Então eu achei aquilo sensacional. Sim, eu pensei, caramba, ela não tem um papel na mão, ela está com conhecimento enfermeiro. Está na nossa legislação, cuidado ao paciente gravemente enfermo é privativo. Ele está na beira do leito, fazendo as orientações na beira do leito sem nenhum papel. Então achei sensacional. Então acho que vale a grande pergunta assim. E aí, eu acho que foi a sua palestra que comentou sobre o pouco, fazer o pouco já faz muito. Eu já acho que foi um avanço e tanto, fazer isso na beira do leito. Então, para encerrar, a gente colocou essa imagem aqui para mostrar que quando eu tenho o cuidado de determinar um percentual que foi consignado para mais ou para menos, no momento que eu parametrizo uma variável fisiológica que está sendo monitorada, na medida em que esse alarme é disparado, eu consigo ter a ideia de em quantos por cento para mais ou para menos essa variável foi violada. Antes mesmo de chegar à beira do leito do doente. Olha, disparou o alarme da PAM. Caramba, olha, ou variou para 25% para mais ou 25% para menos. Por quê? Porque foi isso que eu consignei lá na parametrização. E isso é fundamental, conforme a Andresa já havia apontado a experiência do pessoal lá do Maranhão, eu preciso registrar isso em prontuário. Isso precisa ficar registrado, a parametrização precisa ficar registrada. A gente falou o exemplo do Nordeste, Andresa. A gente tem ali a professora Maria Corina e o Newton, do Núcleo de Evidências, da EVIPNet, lá no Nordeste, que são poucos os centros que, como o deles, já têm se preocupado em produzir evidências científicas e que eu não tenho a menor dúvida que mais cedo ou mais tarde o Nordeste vai passar a perna. Isso a gente já vê nos programas de pós-graduação. Se a gente olhar, não é verdade, Isaura, o que era o programa de pós-graduação em estrito senso no Nordeste, e a gente olhar o que é o programa de pós-graduação no Nordeste nos dias de hoje, é a prova inequívoca de que essa história aqui, o Rio de Janeiro, que é o eixo, juntamente com São Paulo, para a produção de vanguarda de conhecimento, isso é uma conversa que já muito deixou de ser realidade. Bom, então, professora Eva Maria Costa, já aproveitando a oportunidade de eu avançar do nosso tempo, não sei se o Rodrigo quer mais uma vez se manifestar, a Andresa, eu já vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer o encerramento do nosso encontro e
Nesse momento eu gostaria de agradecer o apoio que eu tive dos colegas do meu departamento, da professora Vivian Schultz como vice-líder desse grupo de pesquisa, da professora Eva Maria Costa, que esteve aqui ao longo desses 2 dias conosco, nos ajudando. Eu gostaria de agradecer muito a todos os nossos convidados. A gente ainda tem aqui a Estela, ainda temos a Maria Corina. Me desculpe se eu deixei de falar de alguém. Daniel quer se manifestar? Pode chegar mais, Daniel. Só para te lembrar, você não esquecer. Não vou esquecer, eu não posso esquecer. Além de ser o meu chefe de departamento, o teu nome ia chegar lá, tá, Daniel? Aguenta aí um pouquinho. Ia chegar lá. Eu vou antecipar agora. Então, Daniel, na condição de chefe de departamento, que o tempo inteiro também nos ajudou para a idealização desse evento. Foram dias que foram bastante cansativos, mas ao mesmo tempo profícuos. Agradecer todos aqueles que se disponibilizaram de num dia de sábado, as bolsistas de iniciação científica que estiveram conosco aqui também ao longo desses dias. Enfim, o problema de fazer agradecimento é que às vezes você pode cometer a heresia, talvez seja o termo mais apropriado, de esquecer alguém, né? E sempre na medida que eu consigo lembrar, a gente vai vindo à mente, vai falando os mestrandos, os... Agora eu vou manifestar, e nós também vamos te agradecer. Sim. Eu não posso ficar falando muito não, senão chora. O Daniel chora mesmo. É verdade. Principalmente quando aumenta a cota condominial. Eu choro muito. Te agradecer pela possibilidade de você trazer pessoas com know-how que estavam aqui. Pessoas que se interessam por essa temática, que é uma temática que não é muito... É a cara da enfermagem, mas ainda existem poucos enfermeiros envolvidos inseridos dentro desse contexto, né? A gente tem aumentado a cada dia mais. Eu acho muito pelo seu primor em trabalhar com uma temática que não é única do Brasil, mas você é um dos pioneiros que tem se aprofundado nessa questão aqui no Brasil, inclusive com agora um reconhecimento que já começa a ficar internacional. Te agradecer também pela possibilidade e dizer a você que esse é o primeiro evento de muitos. Com certeza. Outros eventos virão, Daniel. Bem lembrado. Agradecer aos mestres que a gente ajudou, na verdade é o que eu falo sempre para eles, né? Andresa, Adriana, o Elson, que ainda vai se defender, a Valterlânia, Cris, a Adriana Bride, Carol lá atrás. Agradecer ao Cristiano, está lá escondido, parceiro lá da UERJ, também membro do nosso grupo de pesquisa. Cristiano, muito obrigado pelo apoio, pela ajuda, e a gente sabe das dificuldades que a gente tem, mas você também foi uma pessoa que esteve presente o tempo inteiro conosco, a exemplo do professor Peregrino, do Instituto de Medicina Social. Enfim, mas para concluir mesmo, professora Eva, esses recém-mestres, digamos assim, eles estão sempre se questionando da capacidade deles. E hoje eles mostraram aqui, e ficou muito claro para mim, do quanto eles são capazes, de quanto eles poderão ainda mais levar essa linha, não vou falar linha de pesquisa não, mas esse objeto de estudo para adiante no doutorado, e para que eles possam ser multiplicadores. Então eu passo a palavra para você como uma cerimonialista, uma mestre de cerimônia, para fazer o encerramento da nossa atividade. Se quiser utilizar a palavra, fica à vontade. Eu vou utilizar a palavra só para agradecer a todos, a compreensão de todos, dos coordenadores de mesa, dos palestrantes, né, dos convidados, e um agradecimento especial para os meus ex-alunos. Que muita gente que passou por aqui foram os meus ex-alunos. Então, toda a alegria de um professor, como você está sentindo agora, é ver que você, na formação, né, deu uma formação rigorosa, mas uma formação que ficou na cabeça deles. E eles continuaram a prosseguir. Então eu falo, eu sou conservado em formólogos, tá? Né? O Roberto também foi meu exame. E vejo o Rodrigo aqui. Tem umas 3 gerações, né? Tenho 3 gerações. Daniel, tem o Rodrigo, tem você, tem o Elo, tem muita gente. Então às vezes eu esqueço os nomes. Mas o orgulho que o Sr. Roberto sentiu dos mestrandos dele é o que eu sinto, porque eu colaborei de alguma forma na graduação desse pessoal.
A emoção que eles sentem em retornar à escola é a mesma emoção que eu sinto em abraçá-los. Eu acabei de me doutorar, então eu falo, também não sei nada. Estou começando a saber. E quando você pensa que sabe, a vida também não sabe mais nada. Então o conhecimento é abrangente. O conhecimento, ele nos mostra possibilidades até a hora de nós fecharmos os olhos. E a nossa pesquisa, das nossas grandes, que a gente pode deixar para as gerações futuras, é o conhecimento escrito. São nossas publicações, para ser refutadas ou não. Então é isso que vale. E a Andressa falando, eu sou de registro, responsável pelo registro. Então eu vejo que no próximo simpósio eu tenho que escrever alguma coisa em relação ao registro e voltado, então, para toda essa tecnologia. Não posso deixar de fora. Registro esse que a gente sempre, na graduação, estamos reforçando. Então, eu agradeço a presença de todos. Desculpe por alguma coisa, da Valdelândia. Mas não vou esquecer o seu nome. E a casa está aberta. A casa, a Escola de Enfermagem Pedro Pinto, está aberta. Quando quiser, estamos aqui para servi-los em torno do conhecimento. Muito obrigada a todos. Obrigada, Roberto, por essa oportunidade.